sou o Capi, eu sou membro da Transparência Hacker, integro a trupe volante assim, do ônibus hacker. A gente usa com bastante frequência o termo hacker, tanto na rede, né, da Transparência, como em diversos outros espaços, na comunidade de software livre principalmente, com um certo orgulho, né? Porque pra gente hackear é dar um jeito, né? Então você tem um problema na sua frente e você precisa de uma solução, e essa solução às vezes não está embalada, ela não está pronta, sabe? Em geral, se ela tivesse pronta, o problema seria outro. O problema seria dinheiro para ter acesso a essa solução, o problema seria tempo para executar aquilo. Mas em geral não, em geral o problema é tal que você tem que inventar uma solução para aquilo. E hackear é isso, hackear é dar um jeito. Hackear não é necessariamente uma coisa, vamos dizer assim, grandiosa, elegante, complicada. Pelo contrário, o mínimo de esforço, de entendimento do negócio que for necessário para atingir uma solução logo, qualquer que seja o caminho que a gente encontra, é o suficiente para hackear. Por isso que no começo, assim, da cultura hacker, o termo hackear era muito parecido com o termo gambiarra. É um termo em inglês, né? Mas eles usavam mais ou menos do mesmo jeito, tipo, ah não, fulano de tal tinha que resolver, sei lá, a rede da universidade dele e ele não tinha grana pro roteador lá, então ele hackeou qualquer coisa, sabe? Ele deu uma gambiarrinha ali. Capi, então o hacker não é nada como senso comum das pessoas que pensa que é uma coisa de pessoas mal intencionadas, né? Então, a questão da intenção está muito... é uma ideia que está muito associada à ideia de crime também, né? E, bom, quando a gente na Transparência Hacker sempre está criando umas coisas legais no sentido de transparência e tal, sempre vem uma galera ver, né? Nossa, que legal, estão democratizando o acesso a essa informação, facilitando a leitura, né? O controle do governo, tipo, a cidadania, né? De poder olhar para o governo e dizer, o governo pode fazer isso, não pode fazer aquilo e tal. As pessoas sempre olhavam para isso e era muito frequente falar, não, somos hackers do bem. Pô, hackers do bem é um termo que a gente odeia. Quer dizer, eu pelo menos, o pessoal com quem eu trabalhava na época, assim, a gente sempre achou ruim o termo hacker do bem, porque a ideia do hacker do bem não só assume que o hacker em geral é do mal, como ela também passa por uma ideia muito vaguinha, muito ligada com a noção de crime, que é que quando a gente faz as coisas, às vezes elas não estão regulamentadas. E com isso eu quero dizer que às vezes elas ainda não estão proibidas, entendeu? Então, por exemplo, quando o sujeito lá pensou, poxa, meu amigo tem música no computador dele, eu não. Vou inventar um sisteminha que facilita pra gente conhecer músicas dos nossos amigos e trocar. Você ainda não tinha uma regulamentação sobre troca de cópias em MP3 de arquivos. Não existia, não era um crime, entendeu? Então esse cara não puta hacker legal. E, no sentido de lei, inclusive. E daí de repente você criminaliza isso, você inventa de que isso é um crime. E aí esse cara passa a ser o hacker do mal, entendeu? Então você pensa, num sistema de telefonia, por exemplo, o cara inventa um sistema de fazer ligações que não onera a rede, que dá pra você fazer a ligação de um jeito mais barato ou de graça. A princípio esse cara é um cara muito esperto, um cara muito legal, ele tá inventando jeitos para você conseguir se comunicar em situações, sei lá, por uma camada da sociedade que pode não estar em condição de pagar, ou mesmo facilitando o próprio processo da companhia que opera aquilo. Mas se isso é contraprodutivo para ela, esse cara é um hacker do mal. Então essa ideia de hacker do bem e hacker do mal é uma visão moral, entende? É uma visão que emboça sobre o que o hacker faz. O que o hacker faz é hackear, entendeu? Se o hackear dele vai ser bem visto ou mal visto, se o cara inventar sei lá, o cara inventa uma organização para facilitar o vazamento de informação perigosa de governo, para denúncia, por exemplo, de abusos de governo. O cara tá fazendo um puta serviço e de repente ele está sendo visto como um hacker perigoso, procurado, sabe? O caso do Wikileaks é emblemático. O cara não é necessariamente um grande hacker de computador, pelo contrário, ele fez uma organização, ele hackeou uma organização, uma estrutura. E isso foi suficiente para ele ser odiado, na ponta, óbvio, de quem está mais incomodado, mas aclamado pelo outro lado, pela comunidade. Então eu não me surpreendo que o termo seja usado assim, o hacker é necessariamente um criminoso. Mas é que tem que se entender por que aquelas coisas que são tratadas como um crime viraram um crime, entendeu? A maior parte delas não tinha um interesse assim, não era tipo, tô invadindo a privacidade, não. A maior parte delas faz parte de um
cerceamento, de um jeito de segurar o que é possível de se fazer. E nesse sentido o hacker vai sempre dar uma fugidinha, porque ele quer fazer, quer saber se pode ou não.